Nosso Deus, capítulo de número 150, nós vamos ler aqui alguns versículos. Livro dos Salmos, livro dos Salmos de número 150, porque Salmos não é capítulo, Salmo é número. E nós vamos ler aqui os seus respectivos 6 versos. Achou aí? Salmo de número 150 vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Prestou atenção no salmo aí? O salmo aqui, o salmista que é desconhecido. A gente não sabe quem é o salmista que compôs esse salmo. A gente só sabe que ele agora está convidando, impulsionando o povo a louvar ao Senhor, a cantar canções de louvor a Deus. Então a gente aprende aqui, observando esse salmo de número 150, que louvar a Deus é algo salutar, é algo prazeroso, não só para aquele que recebe a canção de louvor, mas para aquele também que o faz. Então estamos felizes na noite de hoje em poder estudar sobre esse assunto que é tão importante. Como eu disse a vocês, enquanto a igreja não volta com o culto de sexta-feira presencial, porque quando voltar o pastor Barroso assume novamente a dianteira desse culto e vai voltar a ser o famoso culto de oração e de ensino e de pregação da palavra. Mas enquanto não volta, toda sexta-feira estaremos aqui ministrando estudos para o crescimento da grei do Senhor, para o crescimento da minha e da sua vida. E eu disse a vocês que eu não vou pegar assuntos de ordem teológica, como escatologia, como cristologia, como hermenêutica, como exegese. Eu vou dar mais atenção a assuntos concernentes à nossa fé. Assuntos que, embora sejam ligeiros, e assuntos que sejam tratados de forma bem mais coesa, mas mesmo assim não são assuntos superficiais. São assuntos que vão trazer crescimento para a nossa fé, educação para a nossa alma e, acima de tudo, nos tornarão pessoas melhores na caminhada com Deus. Então hoje vamos falar sobre culto, louvor e adoração. Vamos à definição das palavras e a cada definição de cada palavra eu vou dar uma explicação no contexto da palavra e também no contexto atual aonde essa palavra é aplicada. Eu vou repetir, vamos às definições de cada palavra. A primeira palavra que eu e você vamos definir aqui é a palavra culto. Então eu vou definir, segundo o dicionário, o que é culto e depois nós vamos para a aplicação dessa palavra. Vamos observar o contexto atual, a igreja do século presente. Será que ela tem vivenciado a real definição dessa palavra? Ou será que a gente usa a expressão vamos cultuar e a gente faz outra coisa? Vamos ver isso aqui? Primeiro, vamos à definição da palavra culto. Qual é o significado ou a definição da palavra culto? A palavra culto, segundo o Aurélio, na especificação de religião, a sua definição é homenagem de caráter religiosa ao que se entende como divino ou sagrado. Então, o que é a palavra culto? Qual é a definição da palavra culto? A definição da palavra culto é homenagem de caráter religiosa. É uma homenagem religiosa. Ao que, pastor? Ao que se entende como divino e sagrado.
Então a palavra culto não se aplica só no nosso contexto religioso, a saber, no cristianismo. A palavra culto também se aplica no hinduísmo, no budismo, no islamismo, no espiritismo, segundo Allan Kardec, ou segundo a linhagem africana, no satanismo. Em todos esses ismos que eu acabei de citar, a palavra culto tem a sua aplicabilidade. Por exemplo, para o islamismo, o que é culto? É um momento de prestação de homenagem a Alá, através dos ensinos e das doutrinas do seu famoso profeta, que colocou ali para eles as suas ordenanças, colocou para eles ali as suas doutrinas peculiares. Então, segundo o islamismo, segundo a doutrina de Maomé, que é o profeta do islamismo, culto para os islâmicos é um momento de prestar homenagem a Alá, que é o Deus do islamismo. Segundo o budismo, o que é culto? Segundo o budismo, culto é um momento onde se presta homenagem a Buda, né? Ali os monges ali prestam um momento de homenagem a Buda. Isso, segundo o budismo, é culto. Segundo o hinduísmo, o que é culto segundo o hinduísmo? Segundo o hinduísmo, culto é um momento onde os indianos, né, que essa religião é predominante na Índia, onde os indianos prestam cultos a Shiva e a tantos outros deuses, porque a Índia é um dos países que mais tem deuses, é politeísta. Diferente do islamismo, que é um povo que é monoteísta, o povo da Índia é politeísta. Eles adoram mais de 3.000 deuses. Na Índia, vaca é Deus, rato é Deus, quem nasce com uma deficiência física é Deus. Então, segundo o hinduísmo, o que é culto? É o momento de prestar homenagem a uma divindade. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ter em mente. A definição da palavra culto é um momento exclusivo para prestar homenagem a uma divindade. Agora vamos entrar no nosso contexto religioso, no cristianismo. E dentro do cristianismo, porque o cristianismo também se divide em 3 ramificações, tá? Tem gente que se denomina cristã, mas é católica. Tem gente que se denomina cristã, mas é espírita, de mesa branca, de ordem do Allan Kardec, Chico Xavier. E tem gente que se denomina cristã e é de cunho evangélico, que no caso somos nós, que somos cristãos, mas protestantes. E nossa ramificação de fé é evangélica. Então, segundo os evangélicos, o que é culto? É um momento onde nos reunimos para prestar homenagens ao Deus de Israel, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ao Espírito Santo. Então isso é culto para a gente. É um momento onde a gente se reúne para prestar homenagens ao nosso Deus. Tá entendendo bem aí? Gago, me auxilia aí. Você tá com o celular aberto aí vendo? Tá? Então, quem entendeu até agora, coloca o feedback aí. Pastor, ok, eu entendi, tá tudo certo. Então eu vou recapitular aqui. A definição da palavra culto é homenagem de caráter religiosa, prestada ao que se entende como divino ou sagrado. Expliquei aqui que para os budistas culto é homenagear a Buda. Expliquei aqui que para os islâmicos ou islamismo, culto é prestar adoração ou homenagem a Alá. E disse aqui que segundo o cristianismo, culto é prestar homenagens a Cristo, numa reunião onde os cristãos se reúnem. Portanto, segundo a nossa profissão de fé, culto para nós é e deve ser um momento onde nos reunimos para louvar, adorar e homenagear a Jesus Cristo. Por exemplo,
O que está acontecendo aqui, hoje, embora a gente use a palavra culto, não é culto. Nós tivemos um momento de louvor, mas o que está acontecendo aqui agora é uma reunião de estudo bíblico. Você sabia disso? Aí nessa reunião de estudo bíblico teve um momento de louvor. Eu quero que você entenda bem isso, porque isso vai ser um divisor de águas. Você nunca mais, que está me ouvindo aí, que faz parte da Assembleia de Deus de Campinho aqui em Malé, você nunca mais vai entrar no culto de domingo da mesma forma. Eu vou repetir de novo, preste atenção para você não ficar escandalizado ou falar que o pastor Adriano falou heresia. O que está acontecendo aqui agora não é culto, é uma reunião de estudo bíblico. Nós tivemos um momento de louvor. E o que foi o momento de louvor? Foi quando a Ágata me auxiliou aqui e colocou 2 canções. Isso é um momento de louvor que aconteceu aonde? Dentro de uma reunião de estudo bíblico. Por que isso aqui não é culto? Porque o propósito aqui não foi se reunir para homenagear Jesus. O propósito aqui foi se reunir, eu na minha casa, você na sua, e juntos numa atmosfera espiritual, nos reunimos para quê? Para estudar a palavra. Isso não ofende a Deus, tá? Isso não faz Deus ficar magoado. Quando eu digo que vou me reunir com os meus irmãos, não para cultuar, mas para um outro propósito aparente, como estudar a palavra. Por que isso aqui não é culto? Porque o propósito não foi se juntar para homenagear Jesus, para adorar Jesus. O propósito foi se juntar para estudar a palavra. Por isso que eu não denomino esse momento como culto. O erro de muita gente é colocar o nome culto disso, culto daquilo outro. Por exemplo, nós temos uma reunião de oração toda terça-feira, que não é culto, é uma reunião de consagração, aonde a gente se reúne para se consagrar, para orar, para jejuar, para aprender na palavra, e nessa reunião de oração tem um momento de louvor. É isso que nós temos que entender. Pastor, então o que é culto? Culto é o que a gente faz no domingo à noite. Por que, pastor? Domingo à noite é culto, quarta, sexta e terça talvez não seja. Por causa dos propósitos que nos levam até a igreja. Qual é o propósito de quarta-feira? É ir até a igreja, porque denominamos culto dos vencedores. Aí você vai lá para buscar a face de Deus com um pedido nas mãos para colocar diante do altar e ouvir uma porção da palavra, ouvir uma profecia da boca de alguém que direcionada é a tua situação. Sexta-feira, a gente se reúne para orar e depois para ouvir uma mensagem. E terça-feira, a gente se reúne para se consagrar e depois para ouvir uma palavra. Embora na quarta-feira, na sexta e na terça tenha um período de louvor, não podemos denominar como culto. Por quê? Porque o objetivo que nos leva ali é diferente do que nos leva no domingo. Eu tenho essa compreensão. Se alguém discordar, pode ficar à vontade, pode me rebater aí, pode falar no privado se quiser, pode falar aqui se quiser, mas a minha compreensão é, o que eu defino como culto é quando eu saio da minha casa com uma só finalidade, uma só. Ir ao templo para me reunir com os santos para prestar um período ininterrupto de louvor e adoração a Ele, de homenagens, de honras. Por isso que eu denomino o culto de domingo como culto, porque todos vão com esse propósito. Quem não vai, está errando. Quem vai para o culto de domingo para pedir, porque precisa de uma vitória, precisa rever as coisas. O culto de domingo é para bendizer, é para adorar,
é para glorificar. Mas pastor, eu estou precisando, eu estou passando um vento. E Deus não sabe que você está passando? E Deus não sabe que você está precisando? E Deus não sabe o que você está vivendo? Será que Deus está cego ou não está vendo a aflição do seu filho? Será que Deus está distante de você para não ver o que você está passando? É claro que Deus está vendo. Então, na sua hora e no seu momento, essas coisas chegarão às tuas mãos. Mas o dia de domingo é um dia que separamos para celebrar. Celebrar. A gente vai ler depois aqui sobre outra palavrinha que tem como definição celebração. O culto de domingo é o verdadeiro culto no sentido original da palavra. Embora a gente fale culto de quarta, culto de sexta, culto de terça, a palavra mais cabível seria reunião. Reunião de consagração, reunião dos vencedores, reunião de oração e de palavra. Porque a palavra culto, eu vou repetir, não é eu que estou dizendo, é a própria definição da palavra, que é um momento onde todos se reúnem para homenagear uma divindade. E quando eu vou para a igreja dia de terça-feira, o meu propósito é outro. Não é o especificamente de adorar. É ir lá para buscar uma vitória, é ir lá para orar, para me libertar, para me consagrar. Entendeu? Porque o que manda é o que sai daqui, ó. Não é o que está escrito na placa da igreja. É o que a gente coloca aqui, ó, no coração. É o que nos impulsiona. O que te impulsiona a ir para a igreja no dia de terça? Se não for uma atitude de ir só para louvar, glorificar, não é culto. Porque aqui dentro você tem outras intenções. O que te impulsiona aí na quarta-feira? Ah, eu vou lá porque é culto dos vencedores e hoje eu vou receber a minha vitória, vou receber uma palavra que vai mudar a minha vida. Então reparou que você está indo para receber, não para dar? E culto não é um ambiente para receber, gente. Embora a gente receba, porque Deus é tão bom que a gente se reúne para Ele e Ele se move em nosso favor. Mas o culto original, no sentido profundo da palavra, é quando os santos se reúnem para bendizer a divindade. No nosso caso, é quando nos reunimos para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para celebrar a Deus. Então, quando a intenção do coração é exclusivamente essa e nenhuma outra, aí sim você está prestando um verdadeiro culto. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o culto tem que ser, racional. Entendeu? O culto não pode ser irracional. Ah, está indo para a igreja por quê? O culto não é igual o trio elétrico na Bahia, que as pessoas nem sabem para onde está indo. Está indo para onde? Estou indo seguindo o trio elétrico. Aonde ele parar, eu paro. Aonde ele for, eu vou. Culto não é assim. Culto é razão, O que tem que tirar você da sua casa no domingo à noite é um desejo desenfreado de hoje eu quero, juntamente com meus irmãos, louvar e celebrar o meu Senhor. Quando você sai de casa com esse desejo e essa finalidade e aplica isso naquelas quatro paredes, isso é um culto, meus irmãos. Eu sei que é difícil de entender, porque vocês já vêm aprendendo o errado há muito tempo. Eu sei que é difícil, tem gente que vai me contestar, tem gente que vai falar que eu estou falando heresia, que eu estou falando errado, mas é o que a definição da palavra diz, eu não posso mudar o que o dicionário diz, é o que ele está dizendo. Ele diz que culto é um momento de homenagem à divindade. Então, se no ambiente das quatro paredes do templo eu faço qualquer outra coisa que não é homenagear a divindade, não é culto. O culto só acontece quando todos se reúnem para homenagear a divindade. Então, quando a gente se reúne para pedir, para receber, para invocar as bênçãos do Senhor, com um propósito de jejum, é uma reunião de oração, é uma reunião de clamor, é uma reunião de busca com propósito de bênção.
Isso é errado, pastor? Não é errado. Eu não estou dizendo que é errado, tá bom? Eu vou até dizer mais claro aqui, para ficar gravado aí na filmagem. E depois alguém não sair falando por aí que eu falei que pedir bênção é errado. Não é errado. A Bíblia está repleta de momentos em que o povo de Deus se reunia por uma bênção. Quer uma prova disso? Eu vou usar um texto do Antigo Testamento e um do Novo. Do Antigo Testamento, lá no livro das Crônicas, o Josafá se reúne com o povo para jejuar e orar. Para quê? Para pedir livramento contra os inimigos. E Deus deu? Deus deu a vitória. No Novo Testamento, no livro de Atos, Pedro está preso e seria morto no outro dia por Herodes. A igreja se reúne para orar. E qual era o propósito da oração da igreja de Atos? Era a liberdade de Pedro. E Deus libertou? Libertou. Então, a Bíblia prova que se reunir para orar por uma bênção é bom. Deus responde. Mas o propósito da reunião não é culto, não é louvor, não é celebração. O propósito da reunião é clamar por algo. Não tem nenhum erro, gente, em a gente usar a palavra reunião, tá? A palavra reunião não é pejorativa. A palavra reunião não é uma palavra contraditória. Na última reunião de ministério, o nosso pastor Kleber nos ensinou que a palavra assembleia não é o nome de uma igreja. A palavra assembleia, no significado original, significa a reunião de crentes. Aí no meio daquela assembleia surgiu o nome igreja. Por quê? Porque era uma assembleia onde todos eram convidados a se reunir na praça, ou seja, para fora. Daí nasceu o nome eclésia, da qual vem o nome igreja, que significa para os chamados para fora. Pastor Kleber ensinou isso com muita propriedade para a gente na última reunião de ministério. Que a palavra igreja significa chamados para fora. Por quê? Porque quando tinha os concílios dos anciões, dos homens inteligentes, eles chamavam o povo para sair de suas casas. Essa aglomeração se chamava assembleia. E do meio dessa palavra assembleia saiu a palavra eclésia, que veio a ser a palavra igreja. Que no original é chamados para fora. Então não tem erro nenhum em falar, gente, vamos nos reunir. Ó, sexta-feira é a reunião de oração e de palavra. Terça-feira é a reunião de consagração e jejum. Não tem nenhum erro. Deus não vai ficar chateado porque tirou a palavra culto. Ou pode até deixar, tá bom? Pode até deixar. Deixa a palavra culto, culto de consagração, culto de oração, fica à vontade. Só que saiba que a definição real da palavra é se reunir para celebrar. Se reunir só para adorar. Se reunir só para louvar. O culto, no sentido original do culto, não tem nenhum momento de pedir nada. Porque a intenção não é essa. A intenção é exaltar a divindade. Por exemplo, se você for num culto budista, é bom que não vá, mas você pode ir no culto budista. É só você, quando acabar minha live, clica aí no YouTube e procura. Você vai ver que os budistas não vão ficar lá pedindo coisa. É só homenagem, só adoração. Por quê? Porque eles aprendem que o ato peditório se dá no seu recinto. Lembra que quando Jesus fala de pedir, Jesus não fala de ir ao templo? Reparou isso? Que quando Jesus fala de pedir alguma coisa, ele fala, entra para o teu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te responder em público. Reparou? Que quando Jesus ia pedir alguma coisa ao pai, ele subia para os montes. Por que ele não ia para o templo? Porque ele entendia que o templo era um lugar de reunião para louvor, para adoração e para celebração. Mas infelizmente, durante muito... Eu sei que é difícil entender o que eu estou falando aqui. Ah, apareceu esse cara agora, um moleque novo desse, falando essas coisas. Eu sei. Muita gente fica espantada com as coisas que eu falo.
mas é a realidade, meus filhos. Infelizmente a gente aprendeu errado durante muito tempo e acabou se passando isso de geração em geração e se tornando uma verdade absoluta. Tem coisas que os antigos falou que virou dogma e não é dogma. Tem gente que acredita até hoje que na Bíblia está escrito que não cai uma folha da árvore sem Deus falar e não está escrito. Tem gente que até hoje acredita que está escrito na Bíblia. Se não vem por amor, vem pela dor. E essas coisas aparentes assim. Então a gente precisa entender que a definição da palavra culto é homenagem prestada a uma divindade. Então torna a dizer, pode continuar falando culto? Pode. Mas eu quero que você aprenda aqui, na sua mente. O que é o verdadeiro culto, pastor? Segundo a definição exclusiva da palavra culto. É quando eu saio da minha casa com um único desejo, um único. Qual? Ir para a igreja para, juntamente com os meus irmãos, cantar louvores a Deus. Pô, então culto é ficar 2 horas. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Ah, pastor, isso é chato. Chato? Pelo amor de Deus. Isso é um privilégio. Se você voltar na antiguidade, nem isso você tinha direito. No templo antigo, eu e você nem entrava, porque somos gentios. A gente ficava do lado de fora, só ouvindo o pessoal cantando lá dentro. Então você tem o privilégio hoje de entrar dentro do templo e ainda acha que ficar 2 horas dizendo aleluia e glória a Deus é chato? É o melhor momento da semana, porque é onde eu me reúno com os meus irmãos para exaltar o Deus que me deu eles como irmãos e me salvou como filho. Glória ao Senhor. É um baita momento. Então culto é isso. Para a gente pular para a palavra adoração, o que é culto? Culto é quando eu saio da minha casa com um único objetivo. Se possível for, pega papel e caneta e anota. Culto é quando eu saio da minha casa com um único objetivo. Qual, pastor? Me reunir com os meus irmãos no templo para louvar e celebrar ao Senhor. Tá bom? Então essa é a definição da palavra culto. Vamos à definição da palavra adoração. Embora eu tenha colocado na ordem aí culto, louvor e adoração, mas eu quero primeiro falar da adoração e depois eu termino com a palavra louvor. Qual é a definição da palavra adoração? Se ficou alguma dúvida quanto ao culto, coloca aí nos comentários que a Agatha vai ver e ela me passa o feedback e eu te respondo, tá? Agora vamos à definição da palavra adoração. Segundo o Aurélio, o que é a adoração? Adoração é veneração, rendição ao que se entende como divindade. Então o que é adoração? Veneração, rendição, se prostrar, ao que se entende como divindade. Aí tem aqui algo mais profundo ainda. Amor excessivo com atos físicos e mudanças do aspecto social e cultural. Para quem pensava que adoração é o ato de cantar, adoração é mais do que isso. A gente hoje vai dividir aqui o que é adoração e o que é louvor, para você nunca mais esquecer, né? Quem está aí me assistindo, se for erudito, teólogo, me perdoe, mas eu não vou entrar nos aspectos teológicos da palavra adoração, porque eu quero falar de forma que o público todo que está me ouvindo, depois desse vídeo vai lá para o meu canal do YouTube,
Aproveitando, você que não se inscreveu no meu canal do YouTube, essa é a oportunidade. Vá lá no YouTube depois que acabar a live e coloca PR Adriano Rocha. A Gago vai colocar o link aí, filho? A Gago vai colocar o link do meu canal no YouTube aí. Você já se inscreve, dá like nos vídeos que já existe lá, ativa o sininho de notificação, coloca todas e todo vídeo meu você vai ser aí notificado de que está acontecendo. Então você que é um erudito, me perdoe pela simplicidade da minha fala aqui, tá? Porque eu sei que talvez aparece gente aí na live que é muito mais inteligente do que eu, sabe muito mais. Aí pode falar, pô, o pastor poderia falar um pouco mais. Calma, eu estou usando as palavras simples, a forma de explicar simples, porque esse público aqui é variado. Tem gente que aprendeu muito como você, mas tem gente que ainda está começando agora. Então precisa todos entenderem. Eu aprendi com um grande sábio que o verdadeiro sábio coloca comida para o coelho comer e a girafa comer. Eu vou explicar o que esse sábio quis me dizer. Ele quis me dizer, Adriano, pregue e ensine de uma forma que o menor entenda e o grandão tenha a humildade de descer para comer também. Então nós vamos aqui dar continuidade. Qual é a definição da palavra adoração? Veneração, rendição ao que se entende como divindade. Extensão da definição da palavra adoração. Amor excessivo, com atos físicos e mudanças no aspecto social e cultural. Então, segundo a definição aqui da palavra adoração, o que é adoração? Vamos trazer para o contexto religioso. Adoração é quando o indivíduo que adora venera o seu Deus, se entrega totalmente a Ele e tem um amor gigantesco por esse Deus. E por causa desse Deus, ele chega a mudar a sua vida social e até aspectos culturais. Por exemplo, na questão dos hindus e até mesmo dos budistas, você vai ver que essas duas religiões, o indivíduo que se entrega ao sacerdócio, como os monges, eles mudam totalmente a sua vida, no aspecto social e cultural. Por exemplo, eu vou citar uns aqui, os monges tibetanos, os monges do Tibete. Eles raspam a sua cabeça, abandonam toda a sua família, toda a sorte de riquezas que possuem, colocam uma vestimenta laranja e marrom, um vestido, sobem lá para o alto dos montes no Tibete e ali vivem o resto da sua vida louvando e adorando a sua divindade. Então, no contexto hinduísta ou budista também, o que é adoração? Veneração, rendição. Essa rendição é se entregar. A palavra rendição significa entregar. Já viu quando um bandido está tentando fugir? Aí o policial fala, se rende, se rende. Então se render significa se entregar ao outro. Então a palavra adoração se define como veneração. O indivíduo que adora, ele só tem uma pessoa para venerar e mais ninguém. O indivíduo que adora, ele se entrega totalmente. O indivíduo que adora, ele ama excessivamente. E a palavra excessiva aqui não é no contexto pejorativo, de sem controle, sem razão. O amor excessivo aqui é calculado, é racional, é um amor acima de tudo. Ou seja, eu adoro a Deus de tal forma que eu amo o meu Deus acima do que eu amo minha esposa e minhas filhas. Eu chego a dizer, embora eu nunca queira passar por esse momento,
e peço ao Deus que eu amo que me livre dele. Mas se um dia eu tiver que escolher entre o meu Deus, minha esposa e minhas filhas, eu vou perder a minha família, porque eu vou escolher o meu Deus, porque é um amor acima da média. E por causa desse amor, dependendo da situação, o indivíduo que adora ele muda a sua vida em aspectos físicos, sociais e culturais. Em que sentido, pastor? Tem gente que por causa do seu amor a Deus, mudou o seu aspecto de vestuário. As irmãs que estão me ouvindo aí, há possibilidade de alguma irmã que está me ouvindo, já teve uma vida como qualquer outra mulher do mundo. Botava aquelas roupas indecentes, com decotes, passavam a noites em roda de samba, baile funk, gafieira, porque tem algumas aí que é da idade da gafieira. Não adianta mentir não. Então essas irmãs mudaram. Hoje não andam igual uma doida, uma tapada, mas usam uma calça decente, uma saia decente, uma blusa decente. Então essa irmã, por causa do seu amor a Deus, mudou o seu aspecto físico. Isso é um ato de adoração. Adoração, agora eu vou definir no contexto religioso o que é. Adoração é quando o indivíduo muda a sua vida em favor da divindade. Então tem muita gente que confunde adoração com louvor. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Pastor, qual é a diferença? Eu vou explicar melhor. Mas só para você já ir entendendo, adoração é uma coisa e louvor é outra. Agora o que acontece é que no momento da adoração eu presto um momento de louvor. Entendeu? No ato da adoração cabe um momento de louvor. Mas adoração não é louvor. Adoração é uma vida entregue. Lembra a definição da palavra? Rendição. Adoração é uma vida mudada e moldada na divindade. Por exemplo, como eu disse a vocês, que os budistas mudam seu aspecto físico por causa de Buda. Eles se vestem igual a ele. Os monges que são budistas, eles se vestem igual ao Buda. Quem aqui já foi esotérico ou até místico e tinha um Buda em casa, colocava um montão de moedinha no prato e ele sentado ali em cima? Lembra como é que o Buda era vestido? Então, os monges budistas se vestem igual a ele. Porque eles entendem que isso é adoração, é parecer com a divindade. Não só no aspecto social, moral, mas também no aspecto físico. Isso é adoração no sentido budista, no sentido hinduísta, lá dos indianos. Tem indiano que faz operações e se pinta igual Shiva. Se pinta, porque o único deus da Índia que eu lembro é o Shiva, tá? Me perdoe. Mas tem um bocado. Tem mulheres na Índia que se pintam igual aquela deusa que fica com a língua para fora. Então, gente, adoração envolve veneração, que é uma mente voltada só para aquela divindade. Adoração é rendição e adoração é um amor excessivo, no qual faz aquele que adora mudar fisicamente, socialmente e até culturalmente. Se tratando do nosso contexto de fé, que é os evangélicos, os cristãos, quanta gente tinha uma cultura social antes de Jesus e depois que se entregou a ele mudou a sua cultura social. Eu, por exemplo, eu era funkeiro. Quem não sabe muito bem da minha vida, eu era compositor, isso. Eu era compositor de funks. Eu vivia fazendo rima para outra galera cantar, ou cantava também.
Toda sexta e sábado eu estava no baile funk. A minha cultura social era o baile funk. E agora que me converti a Jesus, isso foi abandonado. Por quê? Porque eu entendo que a divindade que eu sirvo não combina com o funk. Então, por causa dele, porque venero a ele, por causa dele, porque eu me rendi a ele, por causa dele, porque eu amo de forma excessiva, eu abandonei a cultura social do funk. Com isso, eu mudei meu aspecto físico. Olha como é que eu estou vestido hoje. Antigamente, eu vestia roupas concernentes ao funk, camisas com dizeres do funk, marcas que representavam a criminalidade, porque era esse o meu contexto social. Mas por causa da minha adoração a Deus, a minha vida mudou. Ou seja, deixa eu ser agora direto e profundo. Eu vou repetir, anota aí. Deixa eu ser direto e profundo. Pastor, na origem, no profundo, o que é adoração então? Adoração é uma mudança de vida por Deus. Porque Deus não se adora só com palavras. Deus se adora com atitude. É por isso que quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele usa a expressão dizendo: o meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deixa eu explicar bem esse texto, porque ele cabe como uma luva para agora. Por que Jesus fala verdadeiros adoradores? Porque existem falsos adoradores. Senão Jesus não ia falar verdadeiro. Né, Agatha? Porque se tem só verdadeiro, não há necessidade de eu falar que ele procura, porque ele já achou. Então, se Deus procura verdadeiro, é porque até agora o que ele achou era falso. Por quê? Se você reparar esse texto de Jesus e a mulher samaritana na beira do poço, ela vai defender que deve adorar em Samaria. E ela vai dizer que os judeus dizem que a adoração verdadeira é em Jerusalém, no templo. Naquela época existiam dois templos. O templo em Jerusalém e o templo em Samaria. Então, os pais dela falavam para ela que a adoração era em Samaria. E os pais dos judeus falavam que a adoração era em Jerusalém. Aí Jesus largou o aço, como diz o pastor Barroso, na cara dela, dizendo: olha só, chegou um tempo, e é agora, que a gente não vai adorar nem nesse monte e nem naquele monte. O meu Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Por que Jesus falou essas duas coisas? Em espírito e em verdade. Adoração em espírito significa adorar de dentro para fora. E em verdade significa com a vida. Sabe quando eu adoro a Deus? Quando o pecado bate a porta e eu digo não. Sabe quando eu adoro a Deus? Quando meu irmão está caído e eu levanto ele. Sabe quando eu adoro a Deus? É quando alguém vem com uma mentira e eu bloqueio com a verdade. Sabe quando eu adoro a Deus? É que ao invés de eu perder tempo em algumas coisas que não vão edificar a minha fé, eu gasto meu tempo naquilo que vai me trazer mais fé. Adoração a Deus, meus amados irmãos e ouvintes, é com a vida. Deus não se adora em 2 horas de culto, tá bom? Deus não se adora só na quarta, na terça, na sexta e no domingo. Deus se adora a todo momento, 24 horas por dia com a vida. É por isso que o próprio Deus, quando usa o profeta, vai dizer ao povo: olha só, esse povo é mentiroso. Eles me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que ele quer dizer? O que eles falam não é real, porque a adoração para Deus não é uma música cantada. A adoração para Deus é uma vida transformada para Ele. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus aí no comentário? Adoração não é um ato de cantar, isso é louvor. Agora, a adoração, cabe um momento de louvor? Deve.
Você que adora com a tua forma de vestir, porque também isso vale, tá? As irmãs e os irmãos que mudaram o seu modo de vestir, não por causa de denominação, mas porque não querem mais prestar um culto à indecência. Porque tem mulher que deixa de vestir roupa curta por causa da igreja, mas quando ninguém está vendo, ela bota roupa curta. Aí ela não mudou, ela só está sendo mascarada, sem sinceridade com Deus. Agora a mulher que de fato muda, tanto em casa como na rua e na igreja, ela se veste de modo decente. Por quê? Porque ela não está preocupada com A, com B ou com C, mas está preocupada com o que vão ver nela em detrimento da sua fé. O objetivo dela agora é se vestir de modo que ela honre o seu marido e o seu Deus. As que não têm marido, honre o seu Deus. E os homens também. Porque embora eu vejo muita gente falar só de roupa indecente para mulher, mas o mercado hoje está cheio de roupa indecente para homem também. Então os homens precisam também entender que devem se vestir de maneira que Deus não seja blasfemado. Ia lá o crente, ó, mostrando o peitinho, fortinho. Vigia, crente. Se vista de um modo que Deus seja louvado. Deixa eu matar essa charada agora. Pastor, qual é o modo certo de uma mulher e de um homem de Deus se vestir? Terno e gravata? Saia até o pé? Nada disso. Isso é uso e costume. Isso é doutrina de igreja para igreja. Sabe por que nós assembleanos usamos terno? Não é porque é roupa santa, não. É porque Daniel Berg e Gunnar Wing usavam terno. Como eles foram fundadores da igreja, aí todo assembleano acha que usar terno é santidade. Não é não, gente. Usar terno é porque o fundador da igreja usou. Só por causa disso. Então terno e gravata não é símbolo de santidade. Porque tem um bocado de cara aí usando terno e gravata e ainda é mentiroso, adúltero e ladrão. Então terno e gravata não denomina santidade. Mas os assembleanos que se prezam e respeitam a sua direção e a sua convenção usam terno. Por exemplo, eu não gosto de usar terno. Sinceridade, estou usando aqui, né? Mas não gosto. Mas por que o Senhor então usa, pastor Adriano? Porque eu estou dentro de uma igreja que as normas e os usos e costumes pedem terno e gravata. Então, por obediência ao meu pastor, eu uso terno e gravata. Mas eu não gosto. Mas por amor e obediência à minha denominação, eu uso. Agora, se um dia Deus me chamar para ir para uma batista, uma congregacional, uma nova vida, e eu não precisar de usar terno e gravata, eu não vou usar. Entendeu bem? Então isso aqui não é símbolo de santidade. É símbolo de reverência à denominação e à liderança que impôs esse tipo de vestimenta. E quanto a isso, todos têm que usar. Algo interessante agora, como eu estava falando aqui. Pastor, como que o homem e a mulher de Deus devem se trajar? Sabe quando você vai saber que está bem vestido? É quando o sentimento que te levou a colocar aquela roupa não é favorecer o seu corpo, mas cobri-lo. Pegou não? Então eu vou melhorar isso aqui. Pastor, como eu sei que a roupa que eu estou usando está boa para ir para a igreja? Ou para qualquer lugar? Porque crente não se veste só para ir para a igreja. Crente se veste para ser santo e demonstrar a sua fé. Como eu sei? É quando você parar em frente ao espelho, irmã, e a senhora vê que a senhora não está atraente, não está sexy. Ah, olha como que essa roupa aqui favoreceu o meu corpo. Tira. Se tu está se vestindo com a intenção de ficar bonita, no intuito de atração, já está pecando, minha filha. Já está errada. Se colocou a saia porque ela despontou bem.
o seu corpo já está errada. No teu subconsciente ou consciente, o pecado da atração já foi maquinado e praticado. Então, como uma mulher de Deus se veste? Para cobrir o seu corpo. Não é botar uma roupa igual uma doida, uma muçulmana. Não é isso que eu estou falando. Ah, o pastor Adriano mandou a gente botar burca. Não é isso. É se vestir de modo que você sabe que está bela, bonita para o seu esposo, mas não está indecente. E os homens também é a mesma coisa, meu irmão. Botou a roupa ali favorecendo as suas partes, não está legal, companheiro. Pelo amor de Deus. A melhor coisa a fazer é perguntar ao cônjuge. E aí, amor? Tá bem? Essa roupa, o que você acha? Seja sincero. Seja sincera. Tá indecente? Tá fora do padrão? Se tiver, tira e joga fora. Porque também não vai usar em outro lugar. Se não, eu costumo dizer, a roupa que não serve para ir para a igreja, não serve para usar em outro lugar. É claro que a igreja tem padrões. Eu não vou ir de bermuda para a igreja, porque tem um padrão. Mas eu entro na igreja de bermuda. Que isso, pastor? Eu não vou para o culto, para a reunião de bermuda. Mas quando eu vou na igreja no momento que não é culto, eu vou de bermuda. Porque não é errado. Entendeu? Então você já entendeu o que é adoração aí? Para me terminar agora. Adoração é veneração, entrega ao que se entende como divindade. E a extensão da palavra adoração é amor excessivo, com atos físicos, morais, sociais e culturais. Definindo numa só frase, o que é adoração, pastor? Adoração é uma mudança de vida física, social, moral e cultural para a glória de Deus. Agora, para terminar, o que é louvor? Agora sim, louvor é celebração, manifestação sonora e honrosa, homenagem e elogios com cânticos, seja um homem ou a divindade. Então, louvor pode ser prestado até a homem, sabia disso? Porque eu vou usar aqui louvores que é para homens. Eu vou citar aqui 4 músicas que na minha visão e interpretação, você pode discordar à vontade, na minha visão não é para Deus, é para homens, para alegrar o homem, para agradar o homem. Pode ser chamado de louvor? Pode, porque a definição da palavra louvor é celebração, manifestação sonora, honrosa, homenagem e elogios sonoros a um ser humano ou a uma divindade. Por exemplo, as pessoas cantam hino do Flamengo, hino do Palmeiras. No caso do Biel, que está aqui, meu sobrinho, passando o final de semana, estava com saudade desse branquelo. O hino do Vasco, porque ele é vascaíno, em homenagem à irmã missionária Cida. O hino do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Isso é um hino de louvor ao Vasco. Agora, quando é um hino de louvor a Deus, a melodia não diz nada, mas a letra, os elogios, a homenagem na letra é exclusivamente para Deus. Isso é um louvor a Deus. Na minha interpretação, fora disso é canção, música, hit, cantiga, hino, tudo. Mas louvor para mim é quando é uma canção que na sua letra tudo volta a elogiar, homenagear e celebrar honrosamente a Deus.
Então isso é louvor. Viu como é que o louvor é diferente de adoração? Adoração é com a vida. Adoração é com atitudes. Adoração, ela chega a ser tão profunda que aquele que adora muda o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar e as suas atitudes. Por quê? Porque ele ama excessivamente o seu Deus. Usei exemplos aqui dos budistas que raspam sua cabeça e que se vestem igual Buda. Usei o exemplo aqui dos hinduístas, os indianos, que as mulheres se pintam igual as deusas da Índia. Então isso é adoração. Agora louvor é um momento de prestação sonora, com palavras e músicas. A quem? A uma divindade ou a um ser humano. Mas no nosso contexto religioso, louvor para nós. Porque essa definição que eu falei aqui de celebração, manifestação sonora, honrosa, homenagem, elogios com música a homem ou a divindade, isso é uma definição do Google, tá? O santo Google define a palavra louvor assim. Mas a definição religiosa, que é o que eu e você devemos atentar agora, é um momento de celebração, manifestação sonora, honrosa, com elogios e homenagens à divindade. Então isso é louvor. Então quando alguém canta na igreja uma canção que na sua letra não tem homenagem a Deus, elogios a Deus, exaltação a Deus, celebração a Deus, me perdoe, mas não é louvor a Deus. Ela cantou ali uma música para alguém, e eu vou citar exemplos aqui, e a gente já termina. Vamos um exemplo de uma música gospel, uma canção gospel, que na minha visão não é louvor. Por quê, pastor? Porque a sua letra tem coisas que são abomináveis a Deus. Essa até hoje é a pior que eu já ouvi. Me perdoe aí, se esse vídeo chegar até a cantora que canta esse louvor, me perdoe, mas o compositor ele foi infeliz. E a senhora que cantou, infelizmente também. Embora eu acho que esse louvor não vai chegar até essa pessoa, porque ela é muito famosa. E o pastor Adriano não tem bagagem para chegar no auge até o ouvido dessa pessoa. Mas se porventura que chegue, me perdoe. Não é nada contra a senhora, não é nada contra o compositor. Mas infelizmente o compositor foi infeliz e a senhora que cantou essa canção também foi. Porque tem frases nessa letra dessa música que eu vou falar agora, que é abominável ao Senhor. Em vez de ser uma canção de louvor, se tornou uma música gospel prejudicial à fé. Que isso, pastor? É. Qual é o nome da música? Gospel. Que não é louvor segundo o Senhor e que ainda prejudica a fé. Sabor de mel. Pastor, há tanto tempo eu canto essa música, então pode parar de cantar, porque essa não pode. Pastor, é verdade? É. Eu vou narrar um pedacinho da letra aqui agora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Reparou que tem aí um senso de vingança? Não é só eu que percebi isso. Eu já comentei sobre isso com várias pessoas e todos perceberam um sentimento vingativo. Primeiro, porque o compositor está dizendo, não te ajudaram não? Não liga não. Tu vai dar a volta por cima. Aí essa pessoa vai estar na plateia e você vai estar no palco. Ele vai olhar e vai ver Jesus brilhando em você. Que isso, gente? Vingança na casa do Senhor? Primeiro que na casa do Senhor não tem plateia. É reunião dos santos. Na casa do Senhor não tem palco. É tribuna, que é o lugar onde fica as cadeiras, o pessoal. E púlpito, que é aquele móvel aonde o pregador bota a Bíblia.
A pessoa ainda confunde. Púlpito é aquele móvelzinho. Na nossa igreja é de acrílico. E tribuna é onde o púlpito está. Então na igreja não tem palco, na igreja tem tribuna, onde os santos se reúnem para usar o púlpito para louvar a Deus. Então essa canção para mim, ela é muito infeliz, muito infeliz. Infelizmente o compositor não foi bem e a cantora também não vigiou e não foi bem. Essa canção é pejorativa contra a fé, porque ela ensina, porque primeiro, você que está me ouvindo, para quem lê aí, ou quem assistir depois desse vídeo, não ficar aí me recriminando, você que entendeu, me ajude aí, bota pastor, realmente eu entendi isso. A pessoa quando canta esse tipo de música, qual é o sentimento dela? Não é de vingança não? Ah, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. As outras partes é até bonita, mas esse trecho acabou com o restante da música. Por isso que Jesus fala que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Infelizmente, esse trechinho tão pequeno acabou com a música. Que realmente diz sabor de mel. Jesus faz mudar a situação, quem sofria agora vive bem, faz. Mas infelizmente esse trechinho aí acabou com a música. Outra música, e essa aqui tem muita gente que vai me questionar, mas eu estou aqui para falar a verdade, dou o que doer. Meu compromisso é com o céu. Eu ia citar o nome dos cantores, mas não vou citar por ética. Essa também, se chegar até o cantor, ele é uma ótima pessoa. Eu não conheci ele pessoalmente, mas quem conheceu falou que é humilde, é alguém amoroso, é um cara cheio de fé. Mas infelizmente, queridão, esse cantor é o compositor da música. Você também deixou um pouco a desejar. Eu não sei se o objetivo da canção era ser cantada para Deus. Talvez você fez a composição para ser cantada no sentido que ela foi criada, né? Para agradar alguém, para levantar o ânimo de um irmão. Mas essa canção que eu vou citar aqui agora, eu não concordo que seja cantada na igreja no momento de louvor a Deus. Por exemplo, se no dia do pastor alguém quiser fazer uma homenagem para mim e cantar essa música, eu concordo. Agora, no momento de louvor, eu discordo. Eu vou dizer de novo, porque se esse vídeo chegar até o compositor e cantor dela, eu vou repetir, meu amado, você é uma bênção. Você é um grande compositor. Para mim, um dos maiores no Brasil. E eu amo o seu trabalho, amo as suas músicas. Mas essa aqui não cabe num culto de louvor a Deus, tá? Cabe num culto de homenagem a um pai. Agora tá chegando aí Dia dos Pais. Cabe um culto de homenagem a um pai, do aniversário de alguém, do dia do pastor. Cabe. Porque realmente é uma canção que anima alguém. E qual é a canção, pastor? Raridade. Você é o espelho. Essa canção, gente, não é uma canção de louvor a Deus. Embora fale sobre Jesus, é uma canção que é cantada para animar alguém. Então, repito eu. Ah, pastor, essa canção é abominável? Não, abominável é a sabor de mel. A sabor de mel não presta mesmo, não. Agora, essa aqui pode ser cantada na igreja. Eu deixo cantar. Mas em que contexto? Quando é cantada para homenagear alguém. E isso tem que ser bem claro, bem dito. Ó, eu vou cantar essa canção em homenagem ao nosso pastor. Eu vou cantar essa canção em homenagem aos pais. Eu vou cantar essa canção em homenagem ao meu marido. Aí sim. Mas dizer que é para Deus, não é. Essa canção, se você pegar a letra dela, é direcionada para alguém. Ela cabe no contexto de louvor? Na definição do Google, sim. Agora, na definição religiosa, não. Porque na definição do Google, o que é louvor? Celebração, manifestação sonora e honrosa, elogios e homenagens a um ser humano ou uma divindade. Agora, no contexto religioso, o que é louvor? Momento de celebração, prestação sonora honrosa de homenagem e elogio a uma divindade. Por isso que essa daqui, para mim,
não é louvor. É uma canção gospel que pode ser cantada, repito eu, pode para pai, para pastor, para um amigo, para um irmão. Mas no contexto de culto de louvor a Deus, ela não cabe. Porque nas suas linhas, nas suas estrofes, não tem nenhuma direcionação, nenhum direcionar a Deus. É alguém. Pegou aí? O terceiro, que para mim também não é louvor. E gente, eu sei que alguém pode falar, já até passei da hora, vou acabar já já. Pastor, mas tem um montão igual essa, eu sei que tem. Mas eu não tenho tempo aqui para pegar todas as músicas. Mas você, depois do que eu estou explicando dessa daqui, pelo amor de Deus, tu já vai ter ciência do que é um louvor e o que não é. O que é louvor, pastor? É quando a letra é direcionada a Deus e só a Ele. Quando é direcionada a qualquer outra pessoa, não é louvor. Qual é? É uma que o nome dela é Se o Telefone Tocar. Essa então, gente, essa é muita loucura. Ela começa dizendo: se o telefone toca, medo de atender, o amigo que te emprestou dinheiro cobra você. Aí nessa canção, o compositor, que eu não vou falar o nome, ou o cantor, ele fala que o cara tá todo endividado, que já tá faltando pão. Peraí, gente. No contexto da nossa fé, a gente acredita que o salmista foi criança, jovem, velho e nunca viu o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Se essa pessoa da música aqui chegou no contexto de faltar o pão e toda endividada, pelo amor de Deus, só tem uma explicação: ela não cuidou bem da sua vida. Porque Deus não vai deixar o meu nome ir para o SPC se eu for justo e fiel. O meu nome só vai para lá se eu for desordenado nas minhas finanças. Um pródigo. Porque a palavra pródigo significa, não é... Uma explicaçãozinha rápida aqui. A palavra pródigo não significa quem volta para casa, tá? A palavra pródigo significa quem gasta o seu dinheiro desordenadamente. Você também nunca mais vai esquecer disso. O filho pródigo é o filho que gastou o seu dinheiro fora de casa. A palavra pródigo não significa voltar para casa. A palavra pródigo significa gastar o seu dinheiro desordenadamente. Então, esse louvor aqui, essa música aqui, fala de um cara que está devendo todo mundo, que tem medo de atender o telefone porque quem emprestou dinheiro está cobrando. Então, pelo amor de Deus, nesse caso aqui, o compositor foi infeliz, porque ele está falando de um cara que descuidou da sua vida, fez besteira e agora Deus tem a obrigação de mudar a causa dele? Pelo amor de Deus, caloteiro só resolve a sua vida pagando a dívida, tá bom? Então isso aqui não cabe. E a última aqui para terminar, é uma canção que tem por nome Escritor. Essa aqui, gente, é o inverso da coisa. Porque louvor é quando o homem canta para Deus. Não é verdade? Eu vou repetir. Louvor é quando o homem canta para Deus. Mas nessa música aqui, depois você procura e vê quem é, o escritor torna a dizer, a pessoa que canta essa música é um pastor, eu respeito ele também, é um homem de Deus, tem lindas canções que ele compôs e canta, mas essa aqui não tem nada a ver. Torna a dizer, todos vocês que ouviram esse vídeo, o meu intuito aqui não é criticar a pessoa, tá? Nem o compositor, é a canção. Essa aqui, o nome dela é O Escritor, é de um pastor aí muito famoso, cantor aí. Depois você vai analisar a letra dessas músicas e você me dá um retorno dizendo que entendeu a mensagem. Essa música diz assim, é Deus cantando para o homem. Ah, você não me entende, você não sabe o que eu tenho para você. Aí tem uma frase que ela é, pelo amor de Deus, é assim, se eu pudesse te contar, te revelar os segredos que eu tenho para ti, que isso? É Deus se lamentando porque o cara não está entendendo ele. Agora
É Deus que canta para o homem, não é mais o homem que canta para Deus. Por isso que eu não considero louvor, porque louvor é quando o homem elogia, celebra, homenageia Deus. Nessa música aqui, o escritor do pastor muito famoso ficou infeliz por quê? Porque é Deus cantando para o homem, é Deus se justificando. Agora desceu a palavra, é Deus se justificando. Ah, se eu pudesse contar para você, mas eu não posso, é segredo. Que isso? Deus precisa se justificar para mim. É eu que tenho que me justificar para Deus. Então entendeu aí? Eu termino agora dizendo, louvor é um momento de celebração sonora, exaltação, elogios, homenagem por cântico a Deus. Qualquer música que você ouvir, que na sua letra, nas suas estrofes, Deus não é exaltado, não é louvor para mim. Tá bom? E uma coisa muito importante agora, antes de eu guardar o meu esboço aqui, cuidado com músicas que têm tendências de mantra. Pastor, o que é um mantra? Um mantra é uma canção onde fica se repetindo frases. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Tem muita igreja sendo tomada por músicas com tendências de mantra. Que faz sabe o quê? Deixa eu falar aqui, crianças. Que faz sabe o quê? Faz aquele que canta se emocionar. Aí ele acha que está tendo um êxtase espiritual, mas na realidade está tendo um êxtase emocional. E um êxtase emocional não causa mudança, tá? Um êxtase emocional só faz você chorar, pular, falar em línguas, cair no chão da igreja, mas não muda o teu caráter. Só o que muda o homem é um manifestado espírito nele. Então cuidado com essas musiquinhas de hoje, moderna, bem tocada no string, né? Bem emocional, que fica ali, ó, repetindo frases, e você vai, daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco tá se emocionando, daqui a pouco sai do culto e fala, que culto maravilhoso, que culto cheio da presença de Deus, e não foi, você só se emocionou. A prova disso, eu vou ser muito duro agora, é que os jovens que ficam pulando, rodando, chorando, dizendo que Deus mudou a vida dele, que Deus tocou, sai do culto e vai falar palavrão. Sai do culto e vai falar mentira. Sai do culto e vai para trás da igreja fornicar. E aí, mudou a vida? Pô, mas esse jovem acabou de dentro da igreja ficar, ó, aleluia, chorando, pulando, rodando, mas não mudou de vida, continua o mesmo jovem. A manifestação espiritual tem que mudar o indivíduo. Eu não acredito que o Espírito vai passar na minha vida, residir na minha vida e eu vou continuar sendo o mesmo cara. Não dá, gente. Então cuidado com esses mantras. Eu vou repetir, mantras que faz você se emocionar, mas não muda a sua vida. Tem muita gente com a igreja lotada aí, ó, emocionando pessoas. Fica ali repetindo a mesma frase. Eu não vou citar umas aqui por questão de ética, mas fica repetindo. E nananá, nananá, nananá. Daqui a pouco a pessoa já está chorando, aí acha que teve ali um êxtase espiritual. E nada mais foi do que emocional. Porque, repito eu, a prova de que você passou por um êxtase emocional e não espiritual é que no final do culto você continua o mesmo mentiroso. O mesmo carnal. O Espírito de Deus, quando vem, muda quem ele toca. Lembra de Isaías? O que Isaías falou para Deus no capítulo 6 do livro que leva o seu nome? Ah, Senhor, eu não posso pregar a tua palavra. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Deus disse? Anjo, toca
toca na boca de Isaías, como uma tenaz, como uma brasa de fogo. Isaías foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo. John Wesley, que foi tocado na sua tenra idade, que elevou o nome de, a alcunha de um tição tirado do fogo. Porque quando John Wesley era pequeno, sua mãe, Susana Wesley, tinha com ele muitos filhos. A casa de John Wesley pegou fogo. Ela conseguiu tirar todo mundo e esqueceu o John lá dentro. Daqui a pouco o John consegue ser retirado ileso. E ele fala que Cristo o abraçou enquanto as chamas o cercavam. Aí colocaram o apelido em John Wesley de o tição tirado de fogo. Ele foi o mesmo? Nunca mais. Esse garoto, na sua tenra idade, já era uma brasa viva na mão do oleiro. Resultado, através da vida de John Wesley, o Senhor Jesus avivou toda a Inglaterra. Então o encontro espiritual muda o homem carnal. Eu termino com essa frase. O encontro espiritual muda o homem carnal para nunca mais ser o mesmo. Então que esse estudo possa ter aí abençoado a sua vida. Eu espero ter sido claro. Eu espero ter sido muito bem deslocado aqui nas palavras para que todos vocês possam ter entendido. Alguma dúvida, alguma questão não compreendida, me chama depois lá no Message. Quem tem o meu zap, me chama no zap e a gente vai desenrolar melhor, tá? Sexta-feira que vem tem outro estudo. Quem tem ideia de estudo aí, me manda também para que a gente possa aprender junto. Foi uma honra estar com você hoje aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Abençoe os teus filhos que participaram comigo desse estudo. Que tudo que eu disse aqui sirva para trazer entendimento e nos torne melhores adoradores, melhores homens e mulheres de Deus. Assim abençoe o teu povo e dê a eles uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor, e a sua igreja diga amém. Eu disse amém, dê um abraço em alguém e até a próxima. Deus abençoe.